Olá, bom dia. Eu sou Wilda Wani e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo de várias variáveis, certo? Na aula de hoje nós vamos abordar o conceito de derivações implícitas e relembrar alguns conceitos que nós utilizamos, que nós aprendemos nas últimas aulas, como derivadas parciais e regra da cadeia. Esse conteúdo ele pode ser encontrado no volume 1 tanto do livro do Stuart quanto do Leitode, no capítulo 3, e em outros livros de cálculo 1, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver a definição de uma função implícita, que é uma função implícita, relembrar a regra da cadeia, fazer o cálculo da derivada implícita para uma função de duas variáveis, ver algumas aplicações, e por fim, vamos estender essa definição para uma função com três variáveis, né? Mais variáveis, certo? Então, nós vamos começar a nossa aula explicando o que seria, entendendo o que seria uma função implícita. Então, vamos começar pelo seguinte. Uma função, ela é explícita quando eu consigo expressar ela em termos da minha variável. Então, quando meu y é igual a um f de x. Por exemplo, y é igual a 3x ao quadrado mais 2. Eu consigo escrever y como uma função de x. Ou y é igual a raiz de 2x sobre 3. Nesse caso, meu y é uma função explícita. E o que seria uma função implícita? Por definição, a minha função ela é implícita quando eu a escrevo da seguinte maneira, e quando uma das minhas variáveis depende da outra, e eu não consigo escrever explicitamente. Então, exemplos. Chamar isso aqui de equação 1. Essa é a definição do que é uma função implícita. E agora vamos dar alguns exemplos. Exemplo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aqui, o meu y ele não está escrito explicitamente como uma função de x. Outro exemplo. Outro exemplo. 3xy mais y ao quadrado igual a 8. Então, nessas duas situações, eu não tenho meu y escrito como uma forma explícita de x. Então, eu chamo isso de função implícita. Para fazer a derivação desse tipo de função, é usada a técnica da derivação implícita. Para chegar na técnica da derivação implícita, vamos primeiro relembrar o conceito que nós aprendemos de regra da cadeia, como funciona a regra da cadeia. Então, vamos lá. Relembrando a regra da cadeia. Bom, se eu tenho uma função dependente de x e y, que estão parametrizadas em relação ao parâmetro p, essa é a minha função, então eu tenho que a derivada total de f em relação a t é igual à derivada de f em relação, à derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Então, isso daqui é a minha regra da cadeia para uma função x e y parametrizados em t. Mas agora a minha função, quando ela é implícita, ela é uma função implícita, ela é uma função tal que eu não consigo expressar a minha variável explicitamente em termos da outra. Então, como é que eu aplico a regra da cadeia, como é que eu faço a derivada desta função? Então, eu vou ter que a derivada parcial de f
Em relação à primeira variável, que é x, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação à minha outra variável y, vezes a derivada de y em relação a x, é igual a zero. Então, sabemos que, deixa eu chamar isso aqui de 3, certo? Sabemos que a derivada de x em relação a x, a taxa de variação, assim, é igual a 1, certo? Então, vamos escrever isso aqui igual a 1. Isso nos dá aqui a derivada parcial de f em relação a x vezes 1, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x é igual a zero. Então, vou passar esse termo para o outro lado. Eu tenho que a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a x é igual a menos a derivada de f em relação ao x. Posso agora passar esse termo dividindo este lado. Portanto, eu tenho que a minha derivada total da minha função y em relação à variável x é igual a menos esse lado, a derivada parcial em relação a x, sobre isso aqui vai passar dividido a derivada parcial de f em relação a y. Então, essa daqui é a minha derivada total da minha função y, que é uma função de x. Vamos fazer agora uma mudança de notação. Fazendo uma mudança na notação, é muito comum nós encontrarmos nos livros, eles trazem tipo 11, é muito comum encontrarmos nos livros a seguinte notação. A derivada total de uma função em relação à variável é chamada de a própria função linha. Então, a derivada de y em relação a x, a derivada total é chamada de y'. É também comum encontrarmos que a derivada parcial de uma função em relação à variável é escrita da seguinte maneira. Então, se nós tivermos del f, del y vai ser escrito da seguinte maneira. Então, isso aqui é uma anotação muito comum utilizada nos livros, nas notas de aula, no estudo do cálculo, certo? Então, nós podemos reescrever a nossa equação, que eu vou chamar aqui de 4. Nós podemos reescrever a nossa equação 4 do seguinte modo. A derivada de y em relação a x é igual a y', que é igual a menos a derivada parcial em relação a x sobre a derivada parcial em relação a y. Essa é a equação. Então, essa é uma forma de derivar uma função que está escrita implicitamente como função de uma variável, certo? Então, vamos agora utilizar isso que nós aprendemos com um exemplo. Como seria aplicado a um exemplo? Vamos lá. É, é o seguinte exemplo. Eu vou fazer uma questão aqui que tem duas letras, né? Letra A e letra B, para resolver. Na letra A, eu vou querer encontre y', se a minha função é x ao cubo mais y ao cubo igual a 6x. E na letra B, eu quero encontre
a reta tangente a esta curva dada em A, no ponto 3, certo? Então, aqui nós vamos utilizar esse conceito que nós aprendemos de derivada implícita para resolver essa questão. Primeiro, eu quero saber quem é a derivada de y em relação a x, que eu chamo de y ou linha, pela notação, certo? E segundo, eu quero a reta tangente a esta curva aqui, foi dada essa função, nesse ponto 3, 3. Certo? X igual a 3 e y igual a 3. Vamos começar resolvendo a letra A. Então, sabemos que y' nada mais é do que a notação de dy dx. E vimos que, pela definição de derivada implícita, isso nada mais é do que a derivada parcial em relação a x sobre menos, né, a derivada parcial em relação a x sobre a derivada parcial em relação a y. Tá? Então, com isso, nós temos que aqui é menos del x sobre del y. Del y. Eu estou escrevendo aqui para nós irmos nos acostumando a usar a notação. Depois de um tempo, você já acostumado a usar, só usa direto a anotação. Mas aqui eu reescrevi como é a anotação para vocês ganharem mais confiança na hora de fazer o cálculo. Então vamos lá. Quem é a derivada parcial em relação a x? É a derivada em relação a x de x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. Uma vez que para essa minha função ficar escrita como uma função implícita, eu posso reescrevê-la como x ao cubo mais y ao cubo menos 6x igual a zero. E aí ela fica igual à definição do que é uma função implícita, certo? Tá? Aqui é a definição da função implícita. Então, eu vou e faço menos 6x para o outro lado da equação. Então, aqui eu tenho minha função implícita, eu quero a derivada dela em relação a x. Primeira coisa que nós vamos fazer. Como eu estou pegando a derivada parcial em relação a x, tudo que for y vai ser constante. Então, vamos começar. Derivada do expoente. Exato. Derivada de x ao cubo, nós vamos descer o expoente multiplicando. E subtrair, né, o expoente, certo? Derivada de y em relação a x, y é constante, é zero. Derivada de menos 6xy. Bem, como 6 e y são constantes, aqui é zero, né? Menos 6y, que é constante, e a derivada do x, que é 1. Então, eu tenho aqui isso é igual a 3x ao quadrado menos 6y. Então, a minha derivada parcial em relação a x é essa. Derivada parcial em relação a y. Del y. Bom, agora, como eu estou derivando em relação a y, tudo que for x vai ser constante. X ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. Vamos lá. Derivada de x em relação a zero, y é uma constante, mais a derivada que expoente. Passo o expoente para frente, 3y se subtrai usando o expoente, certo? Menos, como eu estou derivando em relação a y, agora o meu x, que é constante, então eu repito as minhas constantes e derivo a minha variável. Então, a derivada de y é, então, eu vou ter que isso é igual a 3y ao quadrado menos 6. Então, eu tenho aqui a derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a x. Com isso, eu consigo expressar a minha y. Então, eu vou ter que
y1 é igual a menos derivada parcial em x sobre a derivada parcial em y, que é igual 3x ao quadrado menos 6y. Então, repito o sinal de menos na frente, certo? Da minha relação. Então, eu vou ter 3x ao quadrado menos 6y. E a derivada parcial em relação a y, que é 3y ao quadrado menos 6. Passa o sinal de menos para dentro, aqui do meu parênteses, eu vou ter menos 3x ao quadrado, menos vezes menos, mais 6y, sobre 3y ao quadrado menos 6. Então, essa é a resposta da minha letra Y. Na letra B, ele quer que encontre a reta tangente a essa curva. Então, relembrando que é a minha curva. Minha curva é essa daqui. E ele quer saber a reta tangente no ponto 3, 3. Então, a equação da reta tangente, certo? A equação da reta tangente é escrita da seguinte forma. É y menos a função do ponto é igual ao coeficiente da reta, vezes x, menos o valor de x no ponto. Então, essa é a equação da minha reta tangente, onde esse m é o meu coeficiente da reta e nada mais é do que a minha derivada. Então, eu vou ter no ponto, né, o valor da minha derivada no ponto. Então, quem é m? M é igual ao meu y' no ponto 3, 3. Então, quem é essa notação aqui? Ela é meio falha, né? Se considera essa notação. Mas o meu m é igual ao meu coeficiente, é igual ao meu y'. E quem é y'? Y é menos 3x ao quadrado mais 6y sobre 3y ao quadrado menos 6x. Agora, nós queremos isso no ponto 3, 3. Então, isso vai ser igual a menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3 sobre 3 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3. Isso é igual a 9, 27, menos 27, mais 18 sobre 9, 27, menos 18. Os sinais estão todos corretos, menos, mais, menos. Então, eu tenho que y' é essa diferença, que é 9 sobre, menos 9, né? Sobre igual a menos. Então, eu vou ter que a equação da minha reta é y menos o y0, que é 3, é igual a menos 1, então, o valor de y' vezes x, menos x0, que também é 3. Então, eu tenho que a minha equação da reta tangente é y menos 3 é igual a menos x mais 3, ou seja, x mais y é igual a 3. Essa é a equação da reta tangente a esta curva neste ponto. Então, vimos uma aplicação, vimos aqui como usar o conceito de derivação implícita para conseguir a derivada da nossa função. E na letra B, como utilizar isso na aplicação para obter a equação de uma reta, certo? Dado que eu sei qual o ponto que aquela reta está tangenciando a curva.
Então, vamos agora estender, visto como fazer isso para uma função de duas variáveis, vamos estender isso para uma função de três variáveis, se ao invés do teu, meu f. Agora, nós trabalhamos com f de x e y, onde y é uma função de x. Vamos agora ver o caso onde nós temos uma função f de x, y e z, onde o meu z é função de x e y. Então, vamos ver como nós trabalhamos nessa situação. Posição 20. Então, se eu tenho uma função f de x, y e z, onde a minha variável z depende de x e y, aplicando o que nós vimos da regra da cadeia, né? Lembrando, eu vou ter que a derivada parcial de f em relação a x, a derivada de x é x, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, mais a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x. Então, aqui eu tenho a derivada da minha função em relação à derivada total, né, da minha função em relação a x. Vamos lá. Derivada de x em relação a x, sabemos que é 1. Nesse caso agora, como o meu y não depende de x, ele é uma constante. Então, a derivada de y em relação a x é zero. Então, nós vamos ter aqui que a derivada parcial de f em relação a x vezes 1, esse outro termo é nulo, mais a derivada parcial de f em relação a z vezes a derivada de z em relação a x é igual a zero. Vou passar esse termo para o outro lado. Então, vou chamar esse daqui da minha equação 6, né? Então, eu tenho que a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x, é igual a menos a derivada parcial de f em relação a x. Agora, eu vou passar isso para o outro lado. Eu tenho, portanto, que a derivada total de z em relação a x é menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. E aí, usando a notação que nós aprendemos, né, nós temos que a derivada de z em relação a x é igual a menos a derivada parcial em relação a x sobre a derivada parcial em relação a z. Então, isso daqui é a minha derivada. Como obter a derivada em função das derivadas parciais, tá? A derivada total. Ah, mas agora eu quero não a derivada de z em relação a x, eu quero a derivada da minha função em relação a y. Então, vamos lá. Aplicando novamente a regra da cadeia. Eu tenho que a derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a y, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a y, mais a derivada de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a y. E é zero. Então, agora eu estou derivando em relação a y, para saber qual a minha derivada da função. Certo? Então, sabemos que x não depende de y, então esse termo é zero, a derivada de x em relação a y é zero. A derivada de y em relação a y é 1. Então, eu posso reescrever isso como a derivada parcial de f em relação a y vezes 1, mais a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada total de z em relação a y, é igual a zero. Então, eu vou passar isso para o outro lado. Tenho que a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada total de z em relação a y, é igual a menos a derivada parcial de f em relação a y.
Vou passar esse termo agora dividindo. Então, portanto, eu tenho que a minha derivada total da minha função z em relação a y é igual a menos a derivada parcial de e em relação a y sobre a derivada parcial de f em relação a z. Então, essa é a minha outra derivada, certo? Então, se eu quero obter a derivada total em relação a y, eu uso estes, e ainda eu posso reescrever isso aqui utilizando a outra notação. Então, reescrevendo 8 é esse, é, 8, eu tenho que a derivada de z em relação a y é igual a menos f de y sobre f de z. Então, essa aqui é a minha equação. Então, é algo análogo que fizemos para a função de duas variáveis, mas agora com três variáveis. Certo? Então, vamos utilizar também para fazer uma aplicação simples disso, para resolver o exercício. Vou dar um exemplo. Encontre a derivada de z em relação a y de seguinte função. 3x mais y ao quadrado menos 3y é igual a zero. Então, eu tenho essa minha curva, certo? E eu quero a derivada dela em relação a y. Então, nós vimos que a derivada de z em relação a y, ela é o quê? É menos a derivada parcial em relação a y sobre a derivada parcial em z. Então, vamos começar. Quem é a derivada parcial em y? Vai ser a derivada em relação a y, 3z mais y ao quadrado menos xy, certo? Então, isso vai ser igual. Bem, como eu estou derivando parcialmente em relação a y, o meu x e o meu z vão ser constantes, e a derivada da constante nós sabemos que é zero. Então, esse primeiro termo é zero, mais a derivada aqui da potência, y ao quadrado. Sai o expoente multiplicando e subtrai o outro expoente. Então, vai ficar 2 menos 1, 2 vezes y, menos. Como eu estou derivando em relação a y, meu x é constante, eu repito a constante, e a derivada de y em relação a y, né? Então, isso aqui é igual a 2y menos. Agora vamos ver quem é a derivada parcial. Lembrando que eu tenho aqui a derivada em relação a y, agora eu quero a derivada parcial em relação a y. Então, eu vou tratar o meu x e y como constantes agora. 3x é mais menos x. Então, vamos lá. Então, meu x é constante. Então, se eu derivar esse termo em relação a z, eu repito as constantes. 3x, a derivada de z é 1. Mas o y, como eu estou derivando em relação a z, é constante. Derivada da constante é zero. X e y são constantes, então, novamente, derivada da constante é zero. Então, isso é igual a 3. Então, eu vou ter que a minha derivada total de z em relação a y é menos a derivada parcial em relação a y, 2y menos x, sobre a minha derivada parcial em relação a z, que é 3x. Então, isso me dá. Multiplicando, teve menos, é menos 2y mais x sobre 3x. Então, com isso, nós utilizamos o conceito de derivação implícita em mais um exemplo, no caso agora com mais variáveis, não apenas duas.
E a técnica de derivação implícita ela é muito importante, porque ela facilita no cálculo de derivado de funções que são implícitas na hora de aplicar. Relembramos o conceito de regra da cadeia, utilizamos o que nós já aprendemos sobre derivada parcial, certo? E essa é a nossa aula de hoje. O livro do Stuart do Leitura, ele tem muitos exercícios que vocês podem praticar, são exercícios semelhantes aos que nós vimos em aula. Os que vocês não conseguirem resolver, podem trazer para nós tentarmos resolver na aula de hoje. Dúvidas, traga, que a gente consulta, a gente tenta resolver em sala, certo? Mas exercício, que é muito importante. Essa definição é muito importante, essa técnica, ela facilita muito no cálculo de derivadas, certo? E com a prática, flui bem melhor o uso de derivação. Então, é isso, gente. Obrigado. Um bom dia para vocês e até a próxima aula.